Espera aí, qual imagem que eu vou selecionar? Essa aqui. Oi, oi, Angélica Sintra. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Continuando a nossa saga Bob Goods. Hoje é abrindo a padaria. Então, o que que eu pensei? Eu queria fazer mais ou menos nesse tom aí da página. Tons mais frios, um lilás mais frio, mais azulado. Porque eu fui no Pinterest, olhei alguns desenhos e não vi nenhum assim. Falei assim, eu quero fazer um diferente. Então, vou fazer nesse tom. Fiz a roupinha da nossa personagem Polly, né? Fiz o sapatinho, desenhei o nosso All-Starzinho, que eu gosto. Acho que acertei na escolha do vermelho. Tinha comprado essa reguinha, falei assim, vou fazer uma pedra macaquinho, né? Peguei o tom frio, um cinza mais frio, que eu queria usar essas cores, e fui fazendo os quadradinhos. Acertei alguns cantinhos, peguei mais 2 tons para fazer a sombra. Como eu tinha falado, eu organizei meu color swatch por escalas de cores e tá tudo em degradê. Então, tá organizado assim, meu organizador. Fui fazendo a sombrinha, uns pontinhos, né, para parecer pedra. Essa luz aí, gente, tinha caído na minha frente. Gente, foi muito engraçado eu pintar ontem. Eu tava de viseira e óculos escuro por causa dessa luz no meu olho. Eu acho que foi um erro ter pintado de óculos escuro, mas depois eu vejo e corrijo, porque como tava debaixo da viseira, eu não tava vendo. Fiz a sombra do todo. Peguei um amarelo bem clarinho que eu queria era um bege, mas não tinha assim nesse tom. Fiz a sombra e fui. Pintei a parede no tom que eu queria, né, que era esse lilás. Aí, gente, arrumei a luz. Fiz a sombra, gente, eu descobri o que que é isso. Não é uma pilastra, é o fundo, é para mostrar que a porta tá mais funda, é como se fosse um mini corredor. Fiz a sombrinha, quis escurecer ali para poder mostrar essa quina, né, que a porta tá mais para dentro. Não sei se eu consegui. Fiz a calçada desse tom mais azul para combinar com as pedras macaquinho. Peguei um lavanda, né, e a porta falei assim: "Vou fazer branca". Gente, essa porta foi o motivo de eu ficar 7 horas nessa pintura. Eu coloquei branco, achei meio apagado, não gostei. Quis fazer um efeito no vidro, fiz esses círculos, depois eu passei o B21 que é mais claro. Pintei os arbustos nesse tom azul mais esverdeado, né, que eu queria tudo nessa cor. Fiz o degradê ali. E pensei, as flores têm que ser um pouco mais rosa, né, para dar esse contraste. Fiz elas mais rosada, que foi, eu acho que o RV33 até o R57. Fiz essa placa para poder mudar de cor, né, dessa quebrada. Fiz a sombra. Gente, eu estava olhando o desenho, eu não estava gostando do desenho. Eu não sei se era por causa do óculos escuro, o que que era, mas não estava gostando. Eu bati o olho, estava faltando alguma coisa. Aí, para piorar, eu vou fazer uma iluminação de dentro. Como é um kit novo, que eu ainda estou aprendendo as cores, ou você podia facilitar para a gente essa numeração. Esse tanto de sigla e número deixa a gente doido da cabeça. Eu ainda não acostumei e errei nesse tom de amarelo, esse amarelo Chernobyl radioativo. Gente, aí foi só andar para trás. Por causa dessa porta, eu errei tudo. Errei na escolha do amarelo e ainda não. Gente, eu mudei tudo esse desenho. E vocês vão ver que a porta ainda ficou morta, ficou xoxa. Ainda vou ter que voltar lá, porque agora editando que eu vi que meu erro foi nessa porta e ela ainda continuou errada no final, vocês vão ver. Aí eu quis pegar um tom de marrom mais clarinho, mais puxado por esse tom, foi aí que também, né, errei. Escolhi esse tom, devia ter pegado um BG1, BGY00. Aí eu pintei a maldita porta desse tom. Gente, pintei as prateleiras, tudo na mesma tom, pra não ficar aquela coisa desarmônica, fiz a sombrinha ali. E eu batendo o olho, tá errado, esse desenho tá estranho, não tô gostando. Fui fazendo a sombrinha, falei assim: vamos continuar que vai dar certo". Peguei dos R50 até o R56 para fazer esse degradê nas cadeiras e nessa cerquinha de madeira aí. E eu olhando, falei assim: "Tá errado". Vocês estão achando estranho? Eu tô achando muito estranho. Não estava gostando, não estava agressivo aos meus olhos. Aí para completar eu peguei o mesmo rosa que eu coloquei na placa e fiz tudo.
É como detalhe do restaurante, o cardápio e a plaquinha. Aí eu peguei o V18 e falei assim: "Ah, foda-se, vou colocar isso tudo num tom roxo, mais lilás, puxado por rosa". Peguei o R50, gente, eu usei muito o R50 nessa página, fiz essa parte do todo para dar esse contraste de cor. Mas mesmo assim, ainda não estava gostando desse desenho. Aí eu tive que mudar as cor das paredes, né, escureceu demais essa parte, peguei um tom mais escuro que esse foi, tirei o lavanda, coloquei um tipo vinho, o R50 eu usei para fazer o rejunto dos tijolinho para ficar nesse tom mais rosado, nesse rosa seco. Um roxo mais escuro, porque eu não gosto de utilizar o preto. Mudei a calçada, coloquei tipo esse marrom aí, esse vinho seco. Aí veio outra cagada. Gente, eu fiz as quitandas, guloseimas, tudo num tom golden yellow, mais amarelo, uns marrom mais amarelado. E também ficou. Gente, o que que eu tava com a cabeça? Fazer tudo amarelo, porque esse fundo amarelo radioativo não ficou legal. Mas eu fui fazendo, né? Não percebe? Continuei fazendo. Fui fazendo os degradê, né, olhando a tabela, eu demorei muito também para poder achar as cores. Que terror. Os pão eu gostei, eu deveria ter mantido a cor deles, vocês vão ver que eu vou mudar a cor, mas vendo agora, poderia ter mantido ele. Aí eu fiz alguns bolos de chocolate, tentei fazer uma cobertura ali onde estava naquele bolo de cereja, a nossa chuchu ficou na mesma cor. Tentei fazer um bolo de cenoura, né, ali, do lado onde tem aquelas flores. Ali nosso bolo de coração, né, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Fui fazendo a sombrinha. Tentei fazer uma cobertura de creme que ficou horrorosa, mais apagada ainda, gente. Cobertura de creme no fundo amarelo. E esse rosa radioativo horroroso também, que depois eu mudei. Gente, eu mudei essa cor várias vezes. E senti que estava faltando outro tom de rosa. Aí esses bolos confeitados embaixo eu deixei. Deixei nesse rosa clarinho. Aí eu preciso quebrar, né? Coloquei essa xícara vermelha, mudei a cor da cobertura e fui terminando esses detalhes, né? Coloquei tipo um V14 ali no muffin. Aí eu pensei: "Tá errado esse tom de amarelo". Peguei uma acrílica que eu tenho da marca Bambu, ela é mais aquosa, ela é mais clarinha. Eu gosto dela para usar para algumas coisas, né, quando eu não preciso usar muita pigmentação. E fui tirando esse fundo amarelo. Eu achei que ficou melhor. E essas cobertura horrorosa desse rosa radioativo. Fui tirando. Aí eu peguei uma fine line e fui delimitando os tijolinho que eu tinha feito. E aí, gente, qual que vocês acharam que ficaram melhor? Com a delimitação ou sem? Mas agora eu tenho que escolher com, né, não tem como tirar, ficou assim. Fui fazendo a delimitação dos tijolinhos. Esse desenho deu muita canseira, viu, gente. Mas eu acho que no final das contas ficou até bom. Não ficou do jeito que eu imaginei, mas ficou bom sim. E fui finalizando essa parte dos tijolinhos que deu um trabalhinho, viu. Aí o que que eu fiz? Gente, vou mudar as cores dos bolos também. Mudei tudo, escureci, fui tudo para os tons mais marrom terroso, chocolate, mais vinho, avermelhado. E fui escurecendo, né, eu acabei escurecendo meu desenho. E fui, mudei tudo. Tá tudo chocolate agora. Inclusive até essa cobertura ficou parecendo um creme ali, mas não, é um rosinha. Escureci os pão, arrependi depois de ter escurecido, porque ficou muito melhor do jeito que estava, devia ter escurecido só os outros. Escureci ali o nosso bolo de cenoura, não vai ter bolo de cenoura. Os pãozinhos ali. Fui terminando a placa, que eu fiquei um pouco sem ideia de que cor que eu pintava. Gente, eu perdi o processo da pintura dos personagens, mas você já viu nos vídeos anteriores. Eu achei que estava faltando alguma coisa. Aí eu peguei a acrílica verde, fui fazendo 3 cores e fui fazendo esse arbustinho aí em cima, meio que caindo, só para dar uma quebrada nesse tom rosa que estava aqui. Peguei uma acrílica rosa, fui fazendo umas florzinhas. E com um lápis de cor roxo, eu gosto de fazer as sombras. E ainda percebi depois que eu deixei muitos lugares sem sombras. Mas faz parte. A cabeça estava quente já com esse desenho. E fui reforçando ali na placa, fui fazendo a sombra, ali atrás do arbusto. Debaixo ali também eu fiz da nossa personagem.
debaixo do toldo. Eu acho que dá uma profundidade. Perdi o processo aqui desse vidro, desse efeito, esse branquinho, depois se vocês quiser eu deixo aqui nos comentários pedindo, eu faço um outro. Fui reforçando aonde eu achei que deveria ter essa sombra. Peguei a branca, fiz o xadrezinho dele e, gente, essa caneta gel Pandafly é maravilhosa. Essa é a melhor. Eu recomendo ela para vocês. Peguei outra acrílica, fui consertando ali a delimitação das flores para ficar mais definido, bonitinho. Com acrílica amarela tirei os miolinhos das flores, as bochechinhas da nossa poli rosinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. E essa foi a minha primeira versão do Bob Goods que eu pintei, da Abrina Padaria. Até para quem está começando, ficou até legalzinho. Gostei do todo, meio champanhe. Não quis ver para não interferir no resultado, eu acho que não interferiu. E esse é o atual. Gente, conta aí para mim qual que vocês preferiram, qual das versões? A antiga, a primeira que eu comecei ou essa agora? E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.